Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a virtude da ordem. Eu li este pequeno livro aqui na última semana, tá? Embora, é sério, ele é bem pequeno mesmo. Ele cabe na palma da mão, ele é finíssimo e ainda assim as letras não são miúdas e ainda assim eu precisei de uma semana de leitura diária para conseguir terminá-lo. Por quê? Porque ele é de uma profundidade impressionante. E eu tive uma feliz surpresa quando eu fui ler esse livro, porque ele retratou algo que eu já tentei explicar antes e eu não conseguia. Se você me acompanha aqui há mais tempo, em 2022, aproximadamente, 2022, 2023, eu comecei a fazer conteúdo aqui na internet. E eu tentava sempre fazer conteúdo sobre um yoga da vida real, vamos dizer assim. E nesse afã de tentar fazer essa conexão, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, sempre fui um cara muito metódico e as pessoas sempre elogiaram isso em mim. Então, uma das coisas que eu tentei fazer foi exatamente comunicar essa ideia de você ser uma pessoa mais organizada e produtiva. Mas o que acontecia? Eu não conseguia expressar o que de fato eu pensava. Ou pelo menos até hoje eu não consegui encontrar as palavras certas para dizer o que eu penso. E eu vou tentar de novo aqui agora. O fato era o seguinte: quando eu, lá atrás, tentei passar essa mensagem de produtividade, eu não estava pensando na produtividade de fato ser produtivo. Veja bem, eu tenho uma esposa que em 2021 passou por um burnout, um completo estado de esgotamento físico e mental em relação ao trabalho. Quando eu falava de produtividade, eu estava exatamente pensando em ajudar pessoas como ela, porque eu vi o processo dela. Acontece que ela era exatamente a pessoa que não queria sequer ouvir esse termo produtividade perto dela. Por quê? Porque isso remetia a ela fazer as coisas no menor tempo possível, fazer as metas que tem que fazer, resolver o trabalho e etc. Produtividade remetia a isso para ela. E eu não conseguia me fazer entender de que a minha ideia de produtividade é oposta a isso. Quando eu falo de produtividade, eu estou pensando em algo que é oposto ao arquétipo, à ideia do workaholic, do cara que quer trabalhar incessantemente todo dia, toda hora, etc. E eu penso exatamente o oposto. Eu acho que se você se cuida mais, se você mantém a sua mente mais limpa, se você mantém a sua mente calma, tranquila, concentrada, focada, você passa a dedicar menos tempo ao trabalho, porém esse tempo que você dedica, ele é mais eficiente, ele é melhor dedicado e dessa forma você consegue trabalhar menos tempo e ter mais tempo livre. Então, essa sempre foi a ideia que eu tentei passar para as pessoas. E acho que não deu muito certo. Eu parei um pouco de falar sobre isso, embora seja uma coisa que ainda ecoa dentro de mim. Eis que, por acaso, não acredito em acaso, acho que as coisas, você atrai o que você vibra, e por acaso, esse livro veio cair na minha mão. E aí eu peguei e comecei a ler, e eu fui positivamente surpreendido, porque a ideia que ele defende de ordem é exatamente essa que eu tinha na minha cabeça há muitos anos. Eu quero passar para você, no final do livro, ele traz sete grandes aprendizados, tá? Ele escreve uma coisa assim, ó. Se a gente fosse resumir esse livro em pequenos pontos, imagine um senhor de idade, um sábio, que passou a vida toda vivendo, observando a virtude da ordem em tudo que ele fazia. De tal forma que está chegando os últimos dias dele nesta vida. O que ele teria para te ensinar? E aí, com essa introdução, ele começa a fazer um breve resumo do livro, como se fossem os ensinamentos que esse sábio deixaria para você.
E eu quero compartilhar isso com você. São 7 pontos. Eu até tenho eles resumidos aqui. Eu escrevi um resumo sobre isso. Mas eu quero ler para você de forma integral. Tá? Eu quero ler como está aqui no livro e te dando meu parecer sobre cada um desses pontos. Detalhe importante. Eu vou ler como está aqui. E como sendo um livro sobre virtude, é um livro com uma visão bastante espiritualista, até religiosa, tá? Um livro católico, eu diria. Então, se você não compactua dessa crença, fique tranquilo. Eu vou tentar trazer isso para o universo que eu sempre vi. Uma curiosidade, mais um parênteses antes de eu ler para você. Uma curiosidade. Eu fui criado como católico, mas eu nunca vi valor no exercício da religião. Eu nunca vi valor na relação com Deus, tá? E assim foi até março de 2025, março desse ano. E aí, nesse ano, algumas fichas começaram a cair para mim e eu comecei a buscar um pouco mais essa vida religiosa. Tem sido uma experiência muito interessante, eu posso falar isso em outro momento, mas desde então eu comecei a fazer essa busca. E veja bem, antes mesmo de começar essa busca religiosa, veja, a minha visão aparentemente espiritualista, espiritualizada de produtividade é de 2022. Até antes disso, em 2022 eu tentei expressá-la e não consegui, não encontrei as palavras. E coincide muito com a visão deste livro. Então perceba, eu já tenho essa visão mais espiritualizada da vida há um tempo. Eu só não sabia que isso era coincidente com a religião, porque tudo que eu tinha dessa visão de mundo aparentemente mais espiritualizada, eu aprendi através da prática do exercício do yoga na minha rotina. E então foi uma surpresa para mim começar a ler de novo coisas relativas ao catolicismo, à religião, a Deus, e entender tudo. Tudo que eu lia no passado não fazia o menor sentido, hoje começou a fazer sentido. E só faz sentido graças a todo o estudo e experiência que eu tenho com o yoga. Porque, enfim, eu passei a me ligar mais com essas coisas mais elevadas, vamos dizer assim. Então, se você não é católico, se você não vê valor nisso, vai por mim. Eu vou tentar te trazer esses aprendizados aqui da forma mais pé no chão possível, mesmo que você seja um ateu. Tenho certeza que você vai aprender coisas interessantes. E vamos lá. Vamos começar a ler esses 7 pontos, então. O ancião sabe. Olha só, veja o que este ancião sabe para te ensinar. Primeiro ponto. Que não tem capacidade nem forças senão para pensar e fazer uma coisa de cada vez. Isto até fisicamente. O velho não pode ter a pretensão de subir uma escada carregando nas mãos 5 coisas ao mesmo tempo. Alguma delas cairá. É um jeito mais poético e mais amplo de falar. Faça uma coisa de cada vez. Como eu já repeti isso, meu Deus. Toda vez que você... Deixa eu botar minha pitada pessoal nesse conceito, tá? É o seguinte. Você, nem eu, nem ninguém é multitarefa. Multitarefa é uma habilidade que eu não sei por que começaram a falar disso, eu não sei por que isso ficou bonito, ficou legal, ficou interessante, mas eu vi esse conceito de multitarefa ser muito repetido e valorizado como se fosse algo, uau, incrível. Depois de um tempo, eu comecei, inclusive, eu vi na época um documentário na Netflix, se eu não me engano se chamava Truques da Mente, ele saiu da Netflix depois, então, enfim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde é que foi parar isso, mas ele fazia exatamente uma análise científica e experimental sobre essa coisa de ser multitarefa. E o que eles concluíram? Tornando a história mais curta. Eles concluíram que quando você acha que você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, você está, na verdade, fazendo uma alternância de foco, tá? Eu estou fazendo isso nesse momento. Quando eu começo a falar com você, e aí eu paro e leio um trecho do livro e volto para explicar, eu fragmentei meu pensamento nesse processo. Então, é natural que, nessa brincadeira, eu
perca um pouco do raciocínio e acabe falando mais do que precisava para te explicar a ideia que eu queria explicar. Por quê? Porque eu estou alternando a minha atenção entre ler e falar com você. Por isso que meu vídeo era para ter 20 minutos e termina tendo 30. Exatamente por causa dessa confusão, sacou? Não sei se vai dar 30 minutos hoje, espero que não. Então, nós não somos de fato multitarefas, nós somos, na verdade, monotarefas sequenciais. Só que quando você fica oscilando a sua atenção entre duas coisas, você acaba perdendo tempo quando você queria ganhar. Por quê? Porque até você encontrar o fio da meada, quando você troca o seu foco para uma coisa e outra, até você recuperar o fio da meada de onde você estava, você perde um tempo. A sua mente ela leva um tempo voltando a se concentrar na primeira tarefa que ela estava concentrada, e aí você mudou o foco. Então, quando você faz ou tenta fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, a tendência é que você demore mais tempo fazendo as duas coisas. E ainda, as duas coisas potencialmente sairão mais mal feitas do que se você focasse toda a sua atenção em uma só coisa de cada vez. Segundo ponto, outro ensinamento do ancião. Ele sabe que nada se consegue com arrancadas súbitas, mas com método e perseverança. As coisas boas da vida não acontecem rápido. Eu já vi ao longo desses anos inúmeras pessoas querendo chegar para praticar yoga e fazer um negócio rápido, fazer um negócio ligeiro, fazer um negócio mágico que se resolva em uma semana. Eu vou te falar a verdade. Se você começa a praticar yoga hoje, você pode se sentir muito bem em uma semana. Mas você não vai resolver nenhum grande problema em uma semana. Estou falando de yoga, mas serve para qualquer coisa na sua vida. A gente tem hoje uma epidemia, uma pandemia de pessoas querendo resultados rápidos nas mais diversas áreas da vida. Seja na saúde, seja no conhecimento, seja no dinheiro, seja na profissão, no trabalho. E as coisas não são assim. As coisas levam tempo para acontecer. Você precisa, quando se diz, você precisa de método, você precisa saber como fazer. E você precisa de perseverança, você precisa insistir. Não tem como ser diferente disso. De tanto ouvir essas coisas, eu inclusive vou montar agora um programa de yoga que tenha um prazo definido, vamos dizer assim. Que é, conquiste uma coluna, conquiste uma coluna forte e sem dores em 10 semanas. Foi o menor tempo possível que eu consegui pensar para você ter um resultado real, fatídico com o yoga, tá? Uma coisa que realmente dá para falar que vai acontecer. 10 semanas. Eu acho que você esperar qualquer resultado em menos tempo do que isso, nesse caso estou falando de yoga, é fantasia, tá? É você querer resultado rápido demais. É exatamente por essa ânsia do resultado rápido que tantas pessoas preferem tomar o remédio para dormir do que fazer alguma coisa que cuide da sua saúde física e mental. É por isso que as pessoas preferem tomar o comprimido do que mudar os hábitos. Acontece que esses comprimidos, esses remédios, eles simplesmente mascaram um monte de coisa que você está fazendo errado. Ou você resolve a causa, ou você vai seguir sem saúde física e mental. É o que eu acredito. É o que está escrito aqui, é a minha interpretação do que está escrito aqui. As coisas, você não vai conseguir as coisas por arrancadas súbitas, por explosão, por ímpeto que acaba em uma semana. Você precisa ter método e perseverança. Inclusive, se você quiser conhecer esse programa de 10 semanas de yoga, terá a explicação dele aqui na descrição do vídeo. Terceiro ponto, que o ancião sabe que o planejamento e a perfeita execução exigem paz de espírito. Eu achei isso fantástico, mas vou continuar que tem uma explicação mais longa. É impressionante observar que, por lei da natureza, os anciãos são lentos e pausados, ao passo que os jovens e os de meia idade são impacientes. E deveria ser ao contrário, porque os primeiros já não dispõem de muito tempo, ao passo que os segundos têm toda a vida pela frente. Vou repetir a ideia central. Planejamento e a perfeita execução exigem paz de espírito. Você precisa estar com a mente tranquila para fazer as coisas. Simples assim.
Se você tenta fazer um planejamento de um projeto, de uma ação, da sua semana com pressa, porque você não tem tempo para isso, você vai planejar mal planejado. Se você planejar mal planejado, você vai executar mal executado. Se você para fazer as coisas, tipo gravar esse vídeo. Imagina se eu tivesse com pressa de gravar esse vídeo para você. Eu ia sair embolando as ideias, falando tudo mal falado, sem uma boa dicção, sem pensar nas palavras, sem parar de repente para dar um gole d'água. E eu poderia começar a ficar rouco. E enfim, você tem que fazer as coisas sem pressa. Você tem que fazer as coisas com paz de espírito. Quanto mais você fizer assim, mais bem feito as coisas saem. Veja só, parece produtividade, mas é mais profundo do que isso. A gente está falando da sua paz de espírito, de você estar com a mente tranquila. Quando a sua vida, a sua rotina, o seu planejamento está tudo feito, tudo está em ordem, você tem essa tranquilidade. E perceba, não é a tranquilidade de fazer 1 milhão de coisas, mas é a tranquilidade de deixar as coisas no seu devido lugar e fazer as coisas sem pressa. Porque você decidiu o que fazer, mas principalmente, você decidiu o que você não vai fazer. E quando você decide abrir mão de várias coisas porque você vai focar a sua atenção em umas poucas, você consegue fazer as coisas com paz de espírito, sem pressa. Por vezes também, eu já falei sobre isso quando eu posto lá no Instagram. Tô falando um monte de rede social aqui nesse vídeo, né? O YouTube vai boicotar, não vai deixar ninguém assistir. Não vai distribuir o vídeo. Mas lá no Instagram eu postava nos meus stories matinais, mais um dia começando por mim. Eu fazia o quê? Fazia respiração alternada, uma prática, uma técnica respiratória do yoga. Uma das principais funções dela é limpar a sua mente, purificar o seu pensamento, desacelerar os seus pensamentos. Eu comecei os meus dias fazendo isso durante anos. Eu ainda faço, só não estou fazendo no começo do dia porque minha rotina mudou, mas continuo fazendo todos os dias, porque essa limpeza da mente é essencial para qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia. Quarto ponto, o ancião sabe que a pressa é má conselheira, porque com frequência obriga a retificar atos mal pensados ou executados com precipitação. Os anciãos caminham mais devagar, mas muitas vezes chegam antes, porque não tiveram que refazer o andado. A pressa é má conselheira. Eu acho que eu já mencionei isso aqui. Quando você tenta fazer uma coisa com pressa, a tendência é que você tenha que refazer. Você tem que fazer de novo. E você acaba tendo que repetir aquela mesma coisa até que você faça sem pressa, porque daí a coisa sai bem feita. Quanto mais devagar você fizer, quanto mais sem pressa você fizer, mais rápido você termina. O ancião sabe que o sacrifício de pensar num lugar para cada coisa e depois colocá-la ou recolocá-la nesse lugar poupa muitas perdas de tempo. O ancião sabe que essa é a sua defesa contra os esquecimentos e a perda da memória. Deixar as coisas no seu lugar. Simples assim. É simples, mas não é fácil, né? Vou te dizer que nem eu sou muito bom nisso. Mas quando eu li esse livro, me reforçou essa ideia de como é importante você ter lugar para as coisas. Eu tento fazer isso, mas eu não sou não tenho um grande êxito nessa tarefa, nessa missão. Então eu nem tenho muito o que te falar sobre isso. O que eu posso te dizer? Uma vez, quando eu trabalhava numa escola presencial de yoga, nós tiramos um dia para assistir, era um vídeo do Sebrae que ensinava a fazer isso, colocar as coisas no seu devido lugar e manter as coisas lá. E para isso a gente usou uma etiquetadora que colocava, tipo, uma etiquetinha com o nome das coisas, onde era o lugar de cada coisa. A gente fez isso pela escola inteira, na cozinha, no escritório, recibos, coisas do financeiro, coisas do marketing, na cozinha. Aqui são pratos, aqui são talheres, aqui são panelas pequenas, panelas grandes, enfim. Parece uma coisa muito metódica, mas a verdade é que dá uma clareza e uma paz de espírito muito grande. Porque no dia a dia, na correria, sei lá, você está guardando aqui um papel e aí o telefone toca. E você tem que atender o telefone. Você tem que guardar rápido. E aí você se confunde.
Se tem uma etiqueta ali, deixando muito claro onde fica cada coisa, é mais fácil de você agir rápido e com precisão, deixando as coisas no seu devido lugar. Porque a mente é foda, né? Daqui a um tempo, quando você precisar daquele documento, daquele papel, daquele imposto de renda que você fez em 2019, cadê ele? Cara, se você não tiver uma pasta com essas coisas organizadas, esquece, você não vai achar. Ah, não, mas lá no computador. Piorou. Aí a gente tende a organizar menos ainda. Então, é isso. É um sacrifício pensar num lugar para cada coisa e manter elas nesse lugar, mas é um sacrifício que vale a pena. Minha dica, minha recomendação, esforce-se para você fazer isso mais. Eu estou nessa busca também. Acho que é o quinto ponto. Não, o sexto ponto, certo? Sexto ponto. O ancião sabe que fazer uma coisa bem feita sem deixar cabos por atar é o segredo do aproveitamento do tempo. O ancião pode assegurar-nos que muitas vezes perdeu mais tempo passando para outra coisa sem ter acabado a anterior do que se tivesse concluído perfeitamente essa que deixou a meio. Além de que, é muito incômodo enfrentar novamente uma tarefa que se deixou inconclusa. Voltamos à ideia do multitarefa, que não é multitarefa coisa nenhuma, é alternância entre duas e você só perde tempo quando faz isso. O ancião está reforçando isso aqui para você e para mim também. E por último, sétimo ponto, o ancião sabe que o tempo da graça é agora. Tanto mais que um ancião cada vez sabe menos se poderá dispor de um amanhã, ou sequer de um mais tarde. Respondia um homem, já de certa idade, a quem lhe perguntava pela saúde. Nessa última hora, tudo ótimo. Importa programar e executar as obras de cada dia como se fosse o último. Veja, cara, isso aqui, esse último ele é bem profundo, ele é para você refletir sobre isso. Eu não tinha planejado, mas tá aí. É um ótimo último ponto para a gente encerrar esse vídeo. O tempo da graça é agora. Tanto mais que um ancião cada vez sabe menos se poderá dispor de um amanhã ou sequer de um mais tarde. A gente tende a usar muito essa desculpa do não tenho tempo. Não tenho tempo hoje para isso, deixa para depois, deixa para o final de semana, deixa para as férias. A gente faz muito isso. E o pior, a gente costuma fazer isso com as coisas que são mais importantes para a nossa vida. Eu sinto, pode ser uma coisa na minha cabeça, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, mas eu tenho a sensação de que nós priorizamos acima de qualquer coisa o trabalho. Porque o trabalho é um dever que nos chama e ele não pode ser ignorado, porque tem o chefe te cobrando, você pode ser demitido, você pode perder seu emprego, você precisa do seu salário, você precisa daquilo, até para cuidar da sua casa, etc. Então o trabalho parece que ele te chama e te envolve e é impossível ignorá-lo. Então, a maioria das pessoas acaba não deixando o trabalho para depois, mas deixa a família, deixa os filhos, deixa a esposa, deixa o passeio, deixa a viagem, deixa as férias, deixa a saúde, o exercício, a atividade física, a dieta, o cuidar do seu bem-estar físico e mental. A gente acaba sacrificando inúmeras coisas e deixando toda a nossa atenção voltada somente para o trabalho. E dia após dia, você vai tendo cada vez menos energia, menos disposição para fazer o resto das coisas. E cada vez mais o seu tempo vai sendo escravizado em prol de uma única face da sua vida, que é o trabalho. E todo o resto vai ficando de lado. Isso é um tremendo de um erro. Quando você começa a cuidar de você, se alimentar bem, se exercitar, cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde, você começa a fazer isso, você passa a ter mais disposição, você passa a ter mais energia. Trabalhar passa a ser mais fácil, passa a ser mais prazeroso. Começa a sobrar tempo. Quando você chega do trabalho, quando você chega em casa depois do trabalho à noite, você não está esgotado. Você tem energia, você tem vitalidade, você tem disposição para desperdiçar um pouco de tempo com o seu filho, com a sua esposa, com a sua família. Quanto mais você cuida de tudo, parece que mais o tempo se multiplica. E quanto mais você fecha
os olhos para todo o resto e pensa só em trabalhar, só em fazer aquilo que você é obrigado a fazer, parece que menos tempo você tem para o resto do mundo. O tempo da graça é agora. O dia de amanhã a Deus pertence. Faça de cada dia algo excepcional. Aproveite cada momento. Planeje cada dia como se fosse o último e cuide de todas as áreas da sua vida e não somente de uma. Eu acho que ter uma vida ordenada é um pouco sobre isso. E assim eu encerro este vídeo com essas 7 lições deste livrinho incrível que é A Virtude da Ordem. Francisco José de Almeida, se você desejar, recomendo bastante a leitura se fizer sentido para você. Mas espero que com esse vídeo breve de 25 minutos você já tenha grandes aprendizados para manter a sua vida mais em ordem, ser uma pessoa mais produtiva e mais focada, sem ser um maluco workaholic que só pensa no trabalho. Para mim, produtividade não é sobre isso e espero que dessa vez eu tenha conseguido passar bem essa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.